Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Queria te pedir, se você não é inscrito, para você se inscrever, para você curtir, para você comentar, compartilhar, para que outras pessoas também possam receber dessa palavra que vem diretamente do Senhor. E hoje nós vamos falar uma coisa muito importante e que eu demorei muito tempo para entender o que ela era de verdade e como aplicar essa palavra do Senhor na minha vida. Cada vez que você começa a ir mais profundo, que você começa a se direcionar cada vez mais na presença do Senhor, na vontade, no centro da vontade do Senhor, mais ataques o inimigo lança contra você. Mais coisas acontecem para tentar te tirar do foco, para tentar fazer com que você desista, daquilo que Deus tem feito na tua vida. E eu tô falando isso porque foi o que aconteceu comigo. E o Senhor me trouxe uma palavra poderosa. Ele me lembrou que lá em Efésios 6, do 10 ao 20, tem uma chave que todos nós cristãos deveríamos saber, aprender, decorar e aplicar na nossa vida, que é a armadura de Deus. O que é essa armadura e como que a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia. E o Espírito Santo começou a me revelar isso, sabe? A gente já é vencedor. Cristo, eu creio que essa armadura nos foi dada por Cristo quando ele veio na terra, quando ele viveu como um homem, quando ele foi crucificado sem pecado, como um cordeiro mudo, foi levado até o matadouro sem reclamar, né? Mas no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, ele não ficou morto. Por ele, pelo que ele fez, nós temos hoje a graça de ser chamados de filhos de Deus. Então, por ele, a gente pode pegar e se vestir dessa armadura. E eu quero falar um pouquinho sobre essas armaduras, tá? São 7 armaduras que a gente precisa ter para a gente poder ficar mais forte em Cristo. Para a gente fortificar nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa alma e ficarmos firmes, porque aqui já começa Paulo falando: fiquem firmes no Senhor. Quem escreveu a carta de Efésios foi Paulo para a igreja de Efésios, e ele trouxe já é no finalzinho da carta, ele trouxe essa recomendação para vestir a armadura de Deus. E vamos falar um pouquinho sobre ela? No capítulo 6 de Efésios, versículo 14, que diz assim: põe-vos de pé, portanto, cingindo vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, e empunhando acima de tudo o escudo da fé, com o qual podereis extinguir todos os dardos inflamados do inimigo. E tomei o capacete da salvação e a espada do Espírito, orando sempre. Até o 18 eu vou ler. Vocês podem ler todo ele de Efésios 6, do versículo 10 até o 20. Eu sugiro que você leia, releia e peça que o Espírito Santo traga para ti essa verdade do que significa cada coisa, e eu vou comentar um pouquinho daquilo que o Senhor me trouxe numa forma simples para que eu possa usar no meu dia a dia. E eu vou trazer para você para que você também possa usar no teu dia a dia. O cinturão da verdade. O que é esse cinturão da verdade? O soldado colocava esse cinturão para segurar a espada e todas as outras coisas que ele tinha ali na cintura, né? E o que o Senhor me revelou quando ele estava me falando sobre essa armadura. Essa é a verdade. A verdade que é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, se vistam com essa verdade. Se vistam com esse cinturão da verdade. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. A palavra fala sobre isso.
Não voltem atrás daquilo que você falou. Então, assim, ó, não mintam, não saiam da palavra, não saiam daquilo que a palavra nos fala. Anda nos mandamentos do Senhor, anda naquilo que é correto segundo a palavra do Senhor, segundo o que a Bíblia fala. Se revistam da verdade e ande com esse cinto da verdade. E depois do cinto da verdade vem a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Era uma proteção que vinha na frente e ela protegia tanto na frente quanto atrás. E ela protegia os órgãos vitais. E o que o Senhor me trouxe? Por que ela está aqui? O que ela mais protege aqui? Para nós usar ela. O que tem aqui de mais vital em nós? É o nosso coração. E o que o coração nos traz de exemplo? O que significa o nosso coração? Nosso coração está nas nossas emoções. Então, assim, toda vez que a tua emoção for abalar, toda vez que você perceber que a tua emoção tá saindo de si, que você tá ficando muito nervosa, que você tá ficando muito emotiva, que você tá saindo daquilo que Deus te colocou, coloque essa couraça da justiça e peça para que o Espírito Santo venha colocando aquela proteção para que o inimigo não chegue nas tuas emoções, para que ele não jogue os dados dele inflamados para que chegue na tua emoção, para te desequilibrar, para que você se mantenha firme no Senhor. Amém? E seguindo mais para frente tem calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É você aonde você pôr a planta dos teus pés, que você for levar o Evangelho, você tem que levar paz. Não adianta você falar de Cristo se você leva treva. Você tem que levar a paz aonde você tá. O ambiente onde você tá pode não ser bom, pode ser tribulado, mas você, cristão, você é luz, luz do mundo, você é sal. Então você tem que levar sabor, você tem que levar luz aonde você tá. Leva a paz da verdade, do evangelho, de quem é Jesus Cristo, por que ele veio e qual era o verdadeiro o significado do porquê que ele veio nessa terra. Foi por mim, foi por você, foi por todos aqueles que acreditarem nele, que confiarem nele, que levarem essa verdade que ele é filho de Deus, que ele morreu, mas ele ressuscitou e hoje ele vive. E pelo que ele fez, hoje nós podemos ser filhos de Deus também. Entendeu? Então, seguindo ali, mais à frente tem o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Era um escudo grande que protegia ele contra as flechas que os outros soldados enviavam contra eles e que na ponta dessas flechas tinha fogo. E o que o Espírito Santo me revelou? Coloque em você essa proteção da fé. Toda vez que o teu ambiente, toda vez que a tua realidade não esteja de acordo com aquilo que o Senhor te prometeu, coloca esse escudo da fé. Se proteja com esse escudo da fé. A confiança naquele que pode fazer todas as coisas. Então você pode não estar vendo, você pode não estar vendo no momento as coisas acontecer, mas você tem a fé, você tem a confiança que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Então, toda vez que o teu ambiente está ao contrário, coloca esse escudo e se proteja com ele. Daí, depois desse escudo, nós temos o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação e aonde que ele é colocado? O capacete é colocado aonde? Na cabeça. E eu não sei você, mas o que mais derruba um ser humano é os pensamentos. É aqueles dados inflamados de Satanás que ele vem colocar, aquelas coisas que ele coloca dentro da cabeça, tentando fazer com que você desista, te falando que não é o Senhor, que você não vai conseguir, que você não é digna de estar naquele lugar, entendeu? Aqueles pensamentos, aquelas coisinhas que ficam ali te correndo, que você fica com medo, que começa a te deixar muito amedrontado, que você
pensa em desistir, já começa a dar um passo para trás. Então, toda vez que Satanás vier com aqueles dados inflamados dele na tua mente, você tem que colocar uma coisa na tua cabeça: o capacete da salvação, a certeza que você é salvo em Cristo Jesus, que ele já garantiu a tua salvação. Então, os teus pensamentos pertencem a Deus e não ao inimigo. Repreenda. Coloca o capacete e diga: eu sou de Cristo. Eu sou salva em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Eu sou dele. Nenhum pensamento pode entrar na minha cabeça que não seja a vontade de Deus, que não seja aquilo que Deus quer para mim. Não aceito outro pensamento, não aceito outro pensamento. Coloca esse capacete toda vez. E seguindo então, depois do capacete tem a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? O que é a espada do Espírito? É a palavra. A espada do soldado romano era pelo que eu pesquisei, uma espada não era muito grande. Ela servia tanto para defesa quanto para ataque. E aqui me faz lembrar muito de Jesus Cristo quando ele foi ao deserto, quando o inimigo veio atentar a ele. O que acontecia toda vez que Satanás falava para ele na palavra, Jesus Cristo rebatia com a palavra. Então você precisa ler a palavra, você precisa estudar, tu precisa pedir para o Espírito Santo e revela a tua palavra, traz conhecimento daquilo que só o Senhor pode trazer da tua palavra para mim. Para que no momento de aflição, para que no momento que vier esses pensamentos, para que no momento que o inimigo vier tentar te atentar, você já tem essas palavras para rebater. Se ele te dizer que você não é filho de Deus, você pode dizer sim, através de Cristo Jesus, sim, eu sou filha de Deus. Ele me amou primeiro, antes ainda de eu conhecer, ele já havia me amado, já havia me escolhido. O Senhor já me escolheu desde o ventre da minha mãe, antes ainda de eu me formar. Ele já sabia quem eu era, para que eu ia vir nesse mundo, qual era o propósito que ele tinha na minha vida. Entendeu? Então, toda vez que esses pensamentos vier, você precisa ter essa espada para rebater esses pensamentos. E depois a espada vem orando sempre. Orando sempre. Gente, orar é muito importante, você dobrar os teus joelhos, você se colocar perante o Senhor, você ter um tempo de oração entre você e Deus. É muito importante isso. Mas não é só isso, tá? Você tem que orar quando você tá no ônibus, quando você tá dentro de um ônibus, o tempinho que você tá ali sentada, começa a meditar com Deus, começa a falar com o teu pai no pensamento, não precisa você falar alto e se aparecer, não, fala você no teu pensamento, ele tá ali do teu lado, porque se você é dele, aonde você tá, o Espírito Santo está em você. Então ele não te deixa quando você vai em outros lugares, entendeu? Ele tá o tempo todo dentro de você. Quando você chama ele para morar dentro de você, ele tá o tempo todo em todos os lugares que você for. Então converse com ele. Leve as tuas situações para ele. Peça para que ele te dê direcionamento. Peça para que ele te ensine. O tempo todo nós temos que estar em oração. O tempo todo. Não é só no secreto no quarto. Não é só nessas horas, mas em todo o tempo, todo o tempo. Quer ver? Às vezes acontece uma situação, eu tô conversando com alguém, ou tô num local, se alguém me fala alguma coisa que eu não gosto, ou alguém me acusa de algo que eu sei que não fiz, eu não fico brigando com a pessoa. Na mesma hora eu já falo: Senhor, eu não fiz isso. Não sou eu não fiz isso. Vou deixar nas suas mãos. Se for uma correção, alguma coisa, Senhor, por favor, se eu tô errada nisso, me mostra. Me ajuda a eu corrigir. Não só me mostra que eu tô errado, mas me ensina como fazer diferente da maneira que te agrada. Orem em todo o tempo. Orem em todo o tempo. Não parem, não cessem a oração. Orem em todo o tempo. Porque o ladrão,
ele vem, ele não avisa quando ele vai vir, né? A palavra fala disso. Ele não avisa quando ele vem. Ele vai vir em silêncio. E se você não estiver vigiando, se você não estiver o tempo todo em oração, ele vai chegar e vai roubar aquilo que Deus colocou dentro de você. Então você precisa estar em oração constantemente, dia e noite. Gente, eu tive experiência maravilhosa com Deus esses dias, porque eu estava em consagração, em oração, em jejum, e eu estava assim tão cheia, tão sedenta de Deus, que quando eu fui deitar eu falei: Senhor, por favor, eu quero continuar te louvando, te adorando, falando contigo até quando eu estiver dormindo. E pense numa noite que eu passei a noite inteira, eu lembrava, assim, de cantar louvores ao Senhor, sabe? De levar adorações ao Senhor enquanto eu dormia. Aí você vai me dizer: ah, você levantou cansada, né? Porque não dormiu direito. Não. Foi uma das noites que eu lembro, assim, que mais eu me acordava, porque eu me despertava, porque eu falava, eu orava, eu cantava, e eu acabava acordando, eu estava falando, eu estava cantando aquele louvor em voz alta. Foi uma coisa diferente, sabe? Mas quando eu levantei de manhã para mim trabalhar, eu não estava cansada, eu não estava exausta. Pelo contrário, eu estava bem descansada, tinha passado uma noite bem abençoada. Então, ore em todo tempo. Toda vez que tu for fazer qualquer coisa para Deus, que tu vê que tu começa a sofrer ataques, revista todo o teu corpo com essa armadura. Vai no teu secreto. Você tem que orar, jejuar, ler a palavra e se revestir com essa armadura. O inimigo não vai ter poder para te tocar mais. Ele não vai ter mais poder para te tocar, para te amedrontar. Amém? Então eu espero que eu tenha passado de uma maneira que você tenha entendido. Esse vídeo ficou um pouco comprido, mas eu precisava passar para vocês. Fazia muito tempo que o Senhor estava me pedindo para trazer esse vídeo, e eu espero que em nome de Jesus, que o Senhor abra a tua mente, que você consiga entender que nós temos uma ferramenta maravilhosa e que foi Deus que nos deixou, para que a gente possa se revestir dela, para que no momento de batalha espiritual, que você tá lutando contra o teu inimigo, não é carne, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu marido, não é teu filho, não é tua vizinha, não é tua sogra, não é tua nora, não, é demônios, é potestade, sabe? É coisas sobrenaturais. Então se revista da coisa certa. Amém? Fique com Deus, que Deus esteja com vocês, que Deus abra a mente de vocês e que Ele fale através desse vídeo, e que em nome de Jesus esse vídeo chegue em todas as pessoas que precisam ouvir esse vídeo. Amém?